um jovem chamado José. A Bíblia fala que Deus permite este jovem ser vendido pelos seus irmãos, ser jogado dentro de um poço. A Bíblia fala ser vendido para os amalequitas para levar para o Egito. Deus permite esse jovem ser caluniado. Deus permite esse jovem parar dentro de uma prisão. Deus permite esse jovem passar por situações muito difíceis, para que depois Deus venha lhe levantar e venha lhe colocar como uma das maiores autoridades do Egito, fora Faraó, que era governador naquele tempo. Nessa história nós vamos aprender alguns segredos que levaram este jovem a chegar aonde ele chegou. Eu sei que há pessoas que entrou aqui, que dentro do teu coração você tem sonhos, metas, propósitos, objetivos. Cada um de vocês que entrou aqui, eu tenho certeza que se o Senhor Jesus não voltar, ou Ele não levar um de nós para a sua glória, eu tenho certeza que para 2024 ou adiante, você tem algo no seu coração que você deseja alcançar, que você deseja conquistar. Este jovem, ele teve um sonho, e esse sonho que ele teve, é que ele via os seus irmãos, ele via o seu pai, ele via todos eles se inclinando diante dele. Quer dizer, Deus mostrou para esse jovem que lá na frente toda a sua família iria depender dele. E toda vez que vinha luta, toda vez que vinha prova, toda vez que vinha dificuldade, eu tenho certeza que José falava dentro do seu coração: quem me deu a visão não foi homem, quem me deu a revelação foi Deus. E se foi Deus que me deu a visão, se foi Deus que me deu a revelação, não importa se me venda, não importa se eu vou preso, não importa se me persiga, o que importa é que vai chegar um momento que essa revelação ela vai se cumprir. E diante dessa atitude, ele conseguiu chegar aonde Deus prometeu para ele que ele iria chegar. E aqui eu aprendo que ele teve alguns pontos que ele teve que ser firme, para que essa promessa venha a se cumprir. Porque o propósito de Deus é que a promessa venha a se cumprir na tua vida. Só que para ela se cumprir, é necessário você acreditar e lutar para que ela venha acontecer. O erro de muitos é pensar que Deus vai falar a revelação, que Deus vai entregar a promessa, e que a promessa vai chegar facilmente, de maneira nenhuma. Deus, ele mostra o seu propósito, mas agora depende de você aceitar e lutar por aquilo que Deus ele tem sobre a sua vida. Se você olhar o propósito de Deus na vida de Sansão, era totalmente diferente da direção que ele tomou. Só que José, ele tomou a direção certa, e ele chegou aonde ele chegou, naquela cidade, naquele tempo do Egito. Um dos pontos que levou José a chegar aonde ele chegou como governador naquele tempo foi porque José, ele suportou as provações. Mesmo diante de tudo que ele enfrentou, de tudo que ele passou, ele permaneceu firme, crendo que Deus ia mudar aquela situação. E muitas das vezes as provações é o que faz muitos ficar pela metade do caminho. As provações muitas das vezes faz que muitos venham desistir dos seus sonhos, dos seus projetos e daquilo que Deus tem. Só que entenda algo: quando eu olho para as provações, eu aprendo algo. Toda provação que Deus ele permite na nossa vida é para nos preparar e para nos capacitar para aquilo que Ele tem para nos entregar. Eu aprendi algo nessa trajetória e nesse pouco de tempo na obra de Deus. Deus nunca vai colocar algo nas minhas mãos
sem antes eu estar preparado para receber aquilo que Deus vai entregar. Porque se Deus entregar de qualquer maneira, eu vou jogar fora, eu não vou dar valor, eu vou perder aquilo que Deus vai me entregar. Por isso que muitas das vezes Deus permite a provação, porque a provação vai nos ensinar a valorizar, vai nos ensinar a ser forte, vai nos ensinar a quê? A ter estrutura para aquilo que Deus vai nos entregar. E se você olhar a vida de José, Deus permitiu todas aquelas provações na vida dele, foi para preparar ele para aquilo que Deus tinha para entregar na vida dele. Só que muitos, escute algo, não têm essa visão. Muitos não têm esse entendimento, e muitos não têm esse conhecimento. Muitos talvez ele leva para o outro lado. Quando a luta chega, ele pensa dessa forma: Deus me abandonou, Deus desistiu de mim, Deus não me ama mais, Deus virou as costas para mim. Ou muitas das vezes ele tenta colocar a culpa no diabo, no Satanás, ou talvez até na macumbaria, ou talvez até na feitiçaria, mas se esquece que muitas das vezes há lutas que vêm sobre a nossa vida, que são provações, e provações não vêm da parte do diabo, provações não vêm da parte do inimigo, provações não é porque Deus nos esqueceu, provação é porque Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem. Por isso que Ele diz em Tiago: bem-aventurado é o homem quando ele for provado, porque se Deus está provando, é para aprovar, é para lhe dar vitória. Levanta a tua mão aqui hoje, porque se você está passando por alguma provação, Deus te trouxe para te dizer: fica firme, porque essa luta tem um propósito na tua vida. José, mesmo nas provações, José permanecia firme. Alguém aqui que Deus está dizendo para você através dessa palavra: é agora que você tem que permanecer firme. Alguém que entrou aqui hoje, que você entrou pensando em desistir da tua família, do teu trabalho, do teu negócio. Você entrou aqui hoje, olha, pensando em desistir de tudo. Não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais vir para a igreja, não vou mais fazer campanha. Alguém aqui que entrou, que Deus está dizendo: tu não está entendendo, tu não está compreendendo, mas essa provação é o caminho para a vitória que eu tenho para a sua vida. Se você olhar na Bíblia, vale, na Bíblia também quer dizer provação, momento difícil, dificuldade, luta, prova. Mas se você olhar na Bíblia, o monte significa lugar alto, lugar de vitória, lugar de bênção. E você vai analisar e você vai ver que antes de você chegar em todo monte alto, há um vale que você tem que atravessar. Se você não passar pelo vale, não tem como você receber o que Deus tem para você. Se você olhar quando Davi está sendo provocado, quando Israel está sendo provocado por Golias, ele está dentro de um vale, dentro de um lugar difícil. Só que naquele lugar difícil que Deus provou para aprovar Davi e fazer ele rei de Israel. José, ele suportou as provações. E tem alguém aqui que o Senhor manda te dizer, já para mim pular para o próximo ponto: suporta essa luta, suporta essa prova, suporta essa dificuldade, seja firme diante dessa situação, e você vai ver o que Deus vai colocar nas suas mãos. Outra coisa que eu vi que José teve que ter para que ele fosse governador do Egito foi vencer as tentações. Você não vai chegar em nenhum lugar de qualquer maneira. Você não vai chegar em qualquer lugar por acaso. Existe um processo para isso. E um dos processos é passar pela provação e vencer a tentação. Muitas das vezes, muitos acabam ficando no meio do caminho,
porque acaba não resistindo à tentação. Muitas das vezes, quando você está lá embaixo, o que Deus vai permitir? As lutas, as provas. Só que quando você começar a crescer um pouco, quando você começar a subir um pouco, talvez a sua luta não vai ser mais condição material, talvez não vai ser mais em outra área, mas talvez a sua luta vai ser na tentação. Porque o poder, escute algo, o poder, ele traz a tentação. Se você olhar, o diabo usou isso contra Jesus. Tudo isso eu te dou se você me adorar. Eu trouxe isso, se eu não me engano, domingo aqui, que uma das coisas que Jesus falou para Pedro e para o discípulo foi que se eles não orassem, se eles não vigiassem, eles iriam cair em tentação. E por que José venceu a tentação? Porque José, mesmo estando no Egito, mesmo estando em uma terra que não era uma terra dele, ele nunca deixou que as coisas daquela terra viessem entrar dentro dele, mas Deus sempre estava em primeiro lugar na vida dele. E você vê que quando o diabo viu que não tinha outro lado para lhe atingir, então o diabo veio com uma tentação. E a Bíblia fala que usou a própria mulher de Potifar, que agora era o seu senhor. Potifar viu que tudo aonde José colocava a mão prosperava, ia para frente. Então ele colocou tudo na mão de José, menos a sua esposa e a sua casa. E a sua esposa, vendo que José era um jovem formoso, a esposa de Potifar queria de todas as formas agarrar a José, mas sempre José lhe desviava. E uma certa vez ela lhe surpreende a José, e José diz: ai de mim de pecar contra Deus, e ai de mim de pecar contra o meu Senhor. Ele colocou tudo nas minhas mãos nessa casa, menos você, e ai de mim de cometer tal pecado. E por ele não aceitar a proposta daquela mulher, ele tentou correr, mas a sua capa ficou na mão dela. Foi o que ela usou para lhe acusar e para lhe prejudicar. Só que mesmo que ela inventou a mentira contra José, mesmo que ela prejudicou naquele momento José, mas Deus lhe honrou lá na frente por sua fidelidade. E muitas das vezes a provação ou a tentação, ela vem para nos provar não somente diante do homem. A provação muitas vezes ela vem para nos provar diante de Deus. Porque a provação, ela vai pegar o homem, ela vai pegar a mulher muitas vezes no momento que ninguém está vendo, no momento que ninguém está olhando, no momento que ninguém está podendo contemplar, que somente está ali ele e Deus. Mas é ali que ele vai mostrar o caráter. Ali é que ela vai mostrar o caráter, que verdadeiramente ele ama a Deus, que verdadeiramente ela ama a Deus. E José, ele não trocou o Deus que ele servia por aquela tentação, e Deus lhe honrou e Deus lhe abençoou. Eu estou pregando para alguém que Deus está te dizendo: Deus tem propósito de te honrar muito, Deus tem propósito de te abençoar muito, Deus tem propósito de te dar vitória grande. Só que no meio dessa trajetória, o diabo vai colocar a oferta no teu caminho, vai colocar a oferta diante de você, e agora depende de você ser fiel a Deus ou aceitar o que o diabo vai oferecer. Mas escute algo, levanta a tua mão. Se você for fiel a Deus, fiel a Ele para cumprir a promessa, há pessoas que a promessa dele não se cumpre, é porque ele acaba caindo em tentação, é porque muitas das vezes ele acaba como Esaú, ele acaba trocando a primogenitura por um prato de lentilha. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: não troque a tua unção, não troque o teu ministério, não troque o teu casamento, não troque a tua família, não troque o que Deus te deu, e Ele vai te honrar. Quem crê aqui, aleluia! Oh, glória a Deus! Outra coisa que levou José a ser governador é que
por aquela calúnia e cair dentro da prisão, José não ficou de cabeça baixa dentro da prisão. José ficou de cabeça erguida, não em símbolo de exaltado, não, em símbolo de que ele sabia o Deus que ele servia. Mesmo dentro da prisão ele servia, a Bíblia vai dizer, com alegria. E aqui está o segredo de ser honrado por Deus. Tudo que for fazer, tudo que fizer, fazer com alegria. Se você observar na palavra de Deus, a Bíblia não promete que nós vamos viver somente momentos bons, que nós vamos viver só momentos de bênção. Muitas das vezes haverá momentos difíceis. Só que Deus nos ensina que mesmo nos momentos difíceis, Deus quer que nós venhamos se alegrar na presença dEle. Por isso que no capítulo de Filipenses 4 e versículo 4 ele invoca, Paulo vai dizer, regozijai-vos, alegrai-vos, e outra vez vos digo, regozijai-vos e alegrai-vos. Sabe por que Deus não honra muita gente? É porque não faz com alegria, não serve com alegria. Se as coisas estão boas dentro de casa, ele está feliz, ela está feliz. Começou a vir uma lotinha, ele já não está mais feliz, ela já não está mais feliz, já está triste. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se as coisas estão andando bem, ele está feliz, ele está alegre, está fazendo as coisas de Deus com alegria, está cantando com alegria, está pregando com alegria. Veio um momento difícil, já não faz mais com alegria, já não canta mais com alegria, já não prega mais com alegria, já não serve mais com alegria. E José não. José, mesmo no momento mais difícil da vida dele, que ele estava dentro daquela prisão, ele fazia as coisas de Deus com alegria. E você sabia que quando alguém faz com alegria, ele não abre espaço para murmurar, ele não abre espaço para reclamar. Você sabia que a murmuração fez com que a maioria dos israelitas que tinham a promessa de entrar na terra prometida, de não entrar? Por quê? Porque murmurou. Porque existe um momento que Deus prova para ver se nós somos servos de Deus de verdade. Tem momento que Deus prova para ver se nós acreditamos nele de verdade. E muitas das vezes, muitos no meio da luta, ele acaba murmurando, e ele acaba atrasando o que Deus tem na vida dele. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, irmãos, não venha cometer o mesmo erro que o israelita cometeu, que desde depois de ter recebido a promessa, murmuraram e não entraram na terra prometida. Então que nós também não venha ter esse espírito, quer dizer, de murmurar quando as coisas não estiver boas, mas de ser feliz como José, de ser alegre como José, em todos os momentos, em todas as horas. Você sabia que tem pessoas que são assim? Tem esposas que são assim? Quando as coisas estão boas, ela trata bem o marido, quando não está, trata mal. Você sabia que tem esposo que é assim? Quando as coisas estão bem, trata bem a esposa. Quando não está, trata de outra maneira. Não faz com alegria. Você sabia que na igreja, no trabalho, no negócio, você sabia que a pessoa é assim? Tem pessoa muitas vezes que acontece algo na casa, acontece algo em algum lugar, e ele chega na igreja, ele chega no trabalho, ou ele chega e ele pensa que as outras pessoas têm culpa. E ele começa a querer descontar no irmão, querer descontar na irmã, querer descontar na outra pessoa. Não está servindo a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria é servir a Deus até nos momentos difíceis. Mesmo que está doendo aqui dentro, mesmo que está sofrendo aqui dentro, mas colocou um sorriso no rosto e dizendo, mas eu sei que o meu Deus tem o poder de mudar essa situação, eu sei que o meu Deus tem o poder de mudar a minha história. Quem crê aqui, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer, começa a fazer as coisas de Deus com alegria. Tudo que você for fazer, faça com alegria. Se é para limpar uma casa, com alegria, limpar uma louça com alegria, trabalhar lá fora com
porque como estamos felizes diante de Deus, fiel é Deus para nos abençoar. Só quem crê aqui, diga amém, diga glória a Deus. Outro ponto que eu aprendo aqui, que levou José a ser governador, é porque a presença de Deus estava com ele. Sabe por quê? Que é uma das coisas que Davi mais se preocupou quando ele falhou, foi com a presença de Deus. Porque Davi sabia que se ele estava no trono, não é porque ele era bom. Davi sabia que se ele estava no trono, é porque a presença de Deus estava na vida dele. Era Deus que tinha colocado ele. Era Deus que tinha tirado ele lá do meio das ovelhas. Então Davi, o que ele se preocupou quando ele pecou em Salmo 51, Senhor, tira tudo de mim, tira o meu reino, tira, mas não tira o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que era o Espírito de Deus que fazeria ele chegar aonde ele chegou. E aqui está o segredo de José. Ele tinha a presença de Deus. Quando alguém tem a presença de Deus, não importa o lugar, não importa onde ele for, há uma promessa: onde ele pisar, Deus vai estar com ele, Deus vai estar com ela. Lembra de Abraão? Abraão tinha a presença de Deus, e ele tinha tanta certeza que o que mandava não eram as campinas de Sodoma e de Gomorra, mas era a presença, que ele olhou para Ló e falou: Ló, escolhe algum lugar, vamos nos separar. Ló olhou para aquelas campinas e falou: eu quero ir para cá. Abraão falou: onde você escolher não importa, eu vou para onde sobrar, porque não importa se eu vou para o deserto, se a presença de Deus estiver comigo, eu sei que Deus vai me abençoar até no deserto. Então a presença de Deus é que faz a diferença. Se você olhar, chegou um momento que Faraó teve um sonho. Ninguém, nem mago, nem astrólogo, nem enigmas, nada conseguiu interpretar. E o que fez a diferença na vida de José? A presença do Espírito Santo. O Espírito da revelação que estava na vida dele fez a interpretação que o faraó precisava e fez ele ir aonde ele foi. Quer dizer, quando a presença de Deus está com uma pessoa, essa presença abre portas para esta pessoa. Lembra de Moisés? O que Moisés falou quando Deus estava irado com o povo, queria matar o povo? Moisés falou: se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for comigo, eu não irei. Porque Moisés sabia que se a presença de Deus não tivesse com ele, ele sabia que ele iria perecer. Lembra Davi? Até um louvor que diz assim, que Davi não se alegrou quando matou o urso. Davi não se alegrou quando matou o leão. É um louvor que diz assim. Davi não se alegrou tanto quando matou o gigante. Sabe quando Davi se alegrou? Foi quando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ia entrando dentro de Jerusalém. Davi cantava, Davi pulava, Davi se alegrava, Davi glorificava, porque Davi sabia que se a presença de Deus estivesse com eles, não tinha inimigo que iria ter poder contra a vida deles. Levanta a tua mão, estou pregando para alguém que Deus está te dizendo: cuida da presença, cuida do Espírito de Deus que está sobre a tua vida, porque é Ele que vai fazer a diferença, é Ele que vai fazer você chegar aonde você tem que chegar. Por isso, ainda que o diabo se levante, fala não para o diabo, mas sim para a presença de Deus. Quem crê aqui, diga glória a Deus. São alguns pontos que eu estou trazendo que fez ele ser governador. Qual é o último ponto? Ele teve a capacidade, eu trouxe uma vez aqui, de perdoar os seus irmãos. Se você olhar, os seus irmãos lhe venderam, os seus irmãos tentaram lhe prejudicar, mentiram. Agora Egito prospera, José é governador, aquele menininho agora virou um homem.
passam anos, e quem está vindo? Os irmãos de José. Os irmãos de José vêm até ele e vêm para comprar comida. E quando vem para comprar comida, José conhece que é os seus irmãos, mas os seus irmãos não conhecem que é José. José agora tem a maior autoridade na sua mão. Se José falasse assim: ó, pega, prende esses homens e mata eles, castiga eles, porque lá atrás esses homens me prejudicaram, lá atrás esses homens tentaram me matar. É os meus irmãos mais matar ele, mas José não. Sabe o que José fez? José teve a capacidade de perdoar, de olhar para eles e dizer assim: eu sei que vocês tentaram me prejudicar, eu sei que vocês tentaram me destruir, só que eu entendo que foi permissão de Deus para hoje eu estar aqui, e eu não vou agir da mesma forma que vocês agiram comigo. Eu vou ser diferente. Sabe por quê? Muitas vezes há muitas pessoas que não alcançam, porque em meio à vida, em meio às pancadas, em meio às calúnias, em meio às mentiras, em meio aos problemas, ele vai guardando ressentimento. Você sabia que uma pessoa que guarda ressentimento, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que não consegue perdoar, você sabia que o ruim é para você? Não é para a pessoa. O ruim é para quem vai sofrer você, porque isso vai impedir você de receber vitória. Nós sabemos que Jesus disse no Pai Nosso: se nós não perdoarmos aquele que nos tem nos ofendido, ele também não vai perdoar. Se nós trazer a nossa oferta e tiver alguma coisa com alguém, ele não vai receber. Quer dizer, as nossas orações vai estar paralisadas. Você sabia que se você não conseguir perdoar alguém, você sabia que Deus não vai ouvir a sua oração? A Bíblia até fala que se o homem brigar com a esposa e ele não se reconciliar com a esposa, Deus não vai ouvir a oração dele. Olha o poder, olha o impedimento que tem quando alguém guarda aqui a raiva, a mágoa. Só que José era um homem que, mesmo estando onde ele estava, ele não usou aquilo para devolver o que os seus irmãos fizeram. Ele foi diferente, ele teve a capacidade de perdoar. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui, ó. Se você tomar a mesma atitude que José teve de perdoar, se você tiver a mesma, não, mas pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que aquela pessoa falou, o que tentou fazer. Você não sabe o que aconteceu. Eu não sei, mas o Espírito de Deus sabe. Ele está falando com você aqui hoje. Perdoa. Ele está falando aqui hoje. Não deixa isso te matar por dentro. Não deixa isso te destruir por dentro. Mostra que você é diferente. Pastor, mas quem errou foi ele, quem errou foi ela, quem não importa. Abre o teu coração. Quem errou não foi José, mas mesmo diante daquilo, ele falou: eu perdoo vocês. José, ele chegou aonde ele chegou, porque ele soube suportar as provações. Ele passou pelas tentações, fazia as coisas mesmo na luta com alegria. A presença de Deus estava com ele. E o quinto, e era um homem que sabia perdoar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Hoje estamos nessa campanha, uma carta para Deus. Talvez através do seu perdão, hoje é o dia que Deus vai pegar a tua carta, vai levar e vai trazer a resposta para você. Talvez a sua carta, talvez ainda só não subiu, porque talvez Deus estava esperando de você que você viesse perdoar aquela pessoa. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vamos orar, porque a presença do Espírito de Deus está aqui.